Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, para você que está acompanhando o nosso encontro de oração aqui no YouTube. Está ao vivo para você aí no YouTube, mas eu não estou ao vivo hoje para você, né? Acabei de fazer essa gravação, esse encontro está sendo gravado, foi gravado agora mesmo, nesse instante, porque não vou estar no horário do ao vivo. Então, normalmente nós fazemos a nossa transmissão, você consegue escrever e eu consigo enxergar aqui e destacar o seu recadinho. Somente isso hoje eu não vou conseguir estar fazendo, mas você não deixe de comentar, não deixe de colocar aqui no chat o teu pedido de oração, a sua interação também, porque depois fica tudo guardado, registrado, inclusive o seu pedido, e o que para nós também é muito importante, porque nós temos um relógio de oração 24 horas, onde nós estamos colocando o teu pedido. Já você vai ver aqui no na nossa tela aqui, né, os pedidos de oração, a qual o nosso Ministério de Intercessão, que a nossa irmã Olga coordena, ela fica atenta no nosso encontro aqui, observando todos os pedidos que entram, para que a cada horário do dia alguém ore pelo teu pedido. Se é a primeira vez que você está participando, se você não conhece o nosso encontro, fica com a gente até o final, seja edificado para a glória do Senhor. E você que já conhece, Deus te abençoe, continue aqui comigo, interagindo no nosso encontro de oração e eu vou estar vendo depois os recadinhos, tá bom? Hoje o encontro de oração, como tem sido ao longo desses 5 anos, também é um encontro muito abençoado, abençoador. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, vai falar ao meu coração e seremos aqui edificados nesse tempo de comunhão. Amém? Esse encontro de oração da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia, Igreja Presbiteriana do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Amém? Queridos, eu quero começar esse encontro de oração agradecendo a Deus mesmo, né? Geralmente eu coloco aqui, nesse momento, a tua participação no chat, mas como eu não estou vendo o chat, mas eu sei que você já está aí comigo, eu quero louvar a Deus e agradecer, e tudo que vier a acontecer nesse encontro, glorifique o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor preparou para nós, esse encontro de oração, Deus. Eu tenho certeza, Senhor, que tudo que vier a acontecer foi o Senhor mesmo que preparou. O Senhor tem cuidado de tudo. As pessoas que aqui estão, Senhor, não caíram de paraquedas. Elas estão aqui porque o Senhor direcionou ela até aqui, Senhor. Então que ela permaneça, Pai, porque a Tua palavra será dita, a Tua palavra será proclamada, aqui teremos louvores, aqui teremos testemunhos, motivos de louvor, de gratidão ao Senhor. Por isso, Deus, eu convido ao Teu Santo Espírito a tomar todo o controle do nosso encontro, que pessoas possam ser alcançadas para a honra e glória do Teu santo nome, que vidas possam ser transformadas, a começar de mim e a todos aqueles que abrirem o coração. Muito obrigado por este encontro, Senhor. Muito obrigado por cada um que está agora nas suas casas, conectados a esse momento. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Muito obrigado você que está participando aqui com a gente, tá bom? Eu vou colocar aqui agora esse momento é um momento muito importante e eu queria deixar um recadinho para você que está participando aí, né, com a gente, né? Antes da gente começar, eu queria convidar você para um pouquinho refletir algumas coisas aqui. Por exemplo, quantas vezes na correria aí do dia, a gente tenta resolver tantas coisas que a gente tenta resolver com os nossos próprios braços, não é verdade? A gente precisa tomar decisões, enfrentar lutas, viver desafios e só depois é que a gente lembra de orar. Um grande erro, não é verdade? Mas o que Deus quer falar aos nossos corações? A verdade é que a oração não é o último recurso. Ela é o primeiro passo que nós devemos tomar. É o lugar onde reconhecemos que dependemos de Deus, onde realmente nós reconhecemos e podemos nos derramar na sua presença, podemos nos realinhar do caminho que muitas vezes eles acabam se desviando, não é verdade? Então, tenha esse momento de paz, tenha esse momento de reflexão. Hoje nós queremos reforçar essa verdade. A oração não é uma formalidade, tá bom? Ela é um privilégio, ela é relacionamento com Deus, ela é vida com o Senhor.
Então ore, busque o Senhor. E para ajudar você a entender melhor esse entendimento do que é a oração, eu deixei aqui um videozinho, uma explicação muito boa, muito importante, e assista aí, entenda a importância da oração. Há uma força invisível que move o céu, transforma vidas e sustenta a fé dos santos através dos séculos. Não é o poder político, não é o dinheiro, nem mesmo a eloquência ou a sabedoria humana. É o poder secreto da oração. Neste sermão atemporal, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nos conduz pelas veredas profundas da comunhão com Deus, revelando a majestade e o mistério da oração eficaz. Prepare-se para mergulhar em uma das verdades mais poderosas do cristianismo. Deus ouve quando o seu povo clama. Ah, meus irmãos, se há algo que me enche de santa ousadia diante do trono de Deus, é saber que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração é o respiro da alma regenerada. É a expressão viva da dependência daquele que foi alcançado pela graça. Não é uma repetição de palavras vazias, não é uma formalidade religiosa. É o bater insistente do coração que anseia por Deus. É a súplica de um filho que corre aos braços do Pai. Eu lhes digo, há mais poder em uma oração feita em secreto do que em 1000 sermões pregados sem o Espírito. A história da Igreja é também a história dos seus joelhos dobrados. Os maiores avivamentos nasceram em câmaras ocultas, onde homens e mulheres desconhecidos do mundo clamavam com fervor diante do Altíssimo. E Deus, que vê em secreto, recompensou publicamente. Oração é mais do que pedir. É comunhão, é guerra, é confiança, é submissão. Quando o crente ora, ele declara ao mundo: minha esperança não está em mim, mas em Deus. É verdade, a minha esperança, a nossa esperança está no Senhor. Ele que está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo a nossa oração. E nós temos essa convicção, esse entendimento do que é a oração no meio do povo de Deus. Como eu quero, meu irmão, minha irmã, se você ainda não experimentou, se você ainda não conhece essa realidade, como eu gostaria que você abrisse seu coração nessa noite e experimentasse disso. Há milhares e milhares de pessoas que já experimentaram e não sabem mais o que é viver sem essa presença, né? Nós não sabemos viver sem estar na presença de Deus, sem buscar a sua vontade e o seu querer. Por isso, meu querido e minha querida, abra o teu coração, se entregue cada dia mais para Jesus Cristo. Ele está à porta, Ele quer se relacionar com você. Oração vai além de qualquer formalidade. É um relacionamento sincero e verdadeiro. Deus tem escutado a oração do teu povo. Amém? Deus seja louvado. E nós começamos sempre o nosso encontro com muita gratidão, louvor e adoração pelos principais motivos de gratidão, de respostas que foram atendidas. E você pode crer nisso. Você pode crer que Deus tem ouvido a oração da tua igreja. Eu quero te convidar agora, dá um pulinho lá na nossa lista de intercessão, aquela que eu comentei com você. Essa é a lista de intercessão que diariamente é atualizada pela nossa irmã Olga, nossa coordenadora da equipe de intercessão, que graças a Deus o ministério que está sendo sempre ampliado, a ponto de cada 1 hora do dia ter alguém orando por essa lista, certo? E essa lista ela fica disponível, se você tiver interesse do link dessa lista, também orar por esses pedidos, você pode acessar esse número que está aí abaixo e eu posso estar disponibilizando para você esse link, tá bom? Nós temos aqui os aniversariantes da semana e hoje, de uma maneira muito especial, eu gostaria de estar lembrando aqui de alguns irmãos, né? Vamos celebrar, vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. E no dia 29/7, ou seja, 2 dias atrás, né? Nós comemoramos aqui o aniversário do nosso querido irmão e diácono Edvan Murici, que é uma bênção na nossa igreja, tem sido um diácono fiel. Então, parabéns, meu querido irmão. Você e o Fernandinho fizeram aniversário no mesmo dia. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E hoje, de uma maneira muito especial, a nossa colega aqui do Encontro de Oração, nossa querida irmã Damares, também está completando mais um aninho, né? Como ela disse. Já estou fazendo, Rafa,
meio século. Não estou falando quanto você tem aí não, viu, irmã? É só pra gente pensar, mas que bom, não parece, e a gente vê o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem estado na sua vida, viu? Então hoje o nosso encontro de uma maneira muito especial para você, receba o nosso carinho também, o nosso abraço. Por esse motivo você não está aqui hoje, né? Você nem sabia disso. Hoje eu quero até confessar para os irmãos que estão aqui com a gente, ela queria muito poder estar realizando um encontro de oração aqui, né, ao vivo com os irmãos. Mas, por ser aniversário dela, de forma carinhosa, algumas pessoas da família estão fazendo uma surpresinha, bem simples, mas uma surpresinha para agradar ali o coração dessa querida irmã. Você ainda não sabe, mas agora, se você estiver assistindo, já vai estar entendido o porquê que a gente não conseguiu se juntar, tá bom? Deus te abençoe, Damares, você é muito especial para nós e nós oramos por tua vida sempre, tá bom? E esses foram aniversariantes, mas também hoje nós celebramos o aniversário de casamento da nossa querida irmã Suemar e o Mário, né? O pai do nosso Marinho, a mãe do nosso querido Marinho. Que Deus abençoe muito a sua vida, Suemar e Mário, que Deus continue nesse relacionamento, sempre sendo glorificado. Amém? E nós também aqui, irmãos, nós temos mais motivos de gratidão, bênçãos alcançadas, resposta de oração, e a gente louva a Deus por isso. Por isso eu quero convidar você nesse momento para a gente estar lendo aqui, né, essas bênçãos de Deus. A gente viu aqui que a nossa irmã Floripes, ela estava muito debilitada, ela que já está com uma idade bem avançada, mas mulher forte, guerreira, né? E ela agradece as orações porque ela passou por um momento muito difícil pela saúde, com dificuldades na questão pulmonar, ela que vem enfrentando uma luta contra o câncer. É um exemplo de superação, é um exemplo de fé. E ela tem buscado ao Senhor e graças a Deus por mais essa vitória. Todas as vezes que a gente vê ela na igreja é sinal que ela conseguiu melhorar e ali é o lugar onde ela quer estar, na casa do Senhor. E ela vai lá para agradecer, ela vai lá para louvar ao Senhor pela melhora. E enquanto doente, não esquece de orar, sempre lembrando os irmãos de estarem clamando pela vida dela também. Por isso que ela tem sempre sido essa bênção e sempre sido abençoada. Então Deus te abençoe, viu, minha querida irmã Floripes, e que bênção, que a irmã já está melhor. O diácono Osmar também, ele agradece os resultados dos exames que a Márcia fez e que estão todos normais. A Nilda também agradece a recuperação do seu irmão. Você que esteve na quinta-feira passada, nós oramos também por ele, clamamos pela vida do Luiz Carlos, que teve um AVC, poderia estar com muitas sequelas, mas aprove Deus abençoar dele não ter nenhuma sequela. Agora um pedido mais especial, mais do que a cura física. A Nilda, ela tem pedido para que ele possa abrir o seu coração para Jesus Cristo, se converter ao cristianismo, né? Ao Cristo vivo, abrir o seu coração e receber da bênção maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? A Silvana também, ela agradece aqui na nossa lista pelos resultados dos exames que ela fez e que está indo muito bem. A gente também vê aí a Rani agradecendo pela Maria Beatriz, você que tem orado para essa criança que sofreu um grave acidente, mas está reagindo bem. Passou por uma situação muito delicada, por pouco perdeu a vida, muito tempo no hospital, tratamentos assim muito difíceis. Mas meus irmãos, de fé em fé, nós temos visto os resultados vindo, as bênçãos chegando e essa criança está cada vez mais saindo desse estágio, né, tão grave. Mas continue orando por ela, vamos desenhar essa fé, esse testemunho de fé. Aliás, vamos proclamar esse testemunho de fé que o Senhor nosso Deus está desenhando em nome de Jesus. Amém? E oramos também, agradecemos pela voz Eli, né, que passou aí pela cirurgia, uma cirurgia muito delicada, ela que completou 90 anos e conseguiu superar esse momento e está agora no momento de recuperação. Não é uma recuperação breve, é longa, mas vamos orar pela família para que eles possam ter essa harmonia de como lidar com esses momentos
lidar com essas situações, né, de cuidado de uma senhora que tanto cuidou deles a vida toda, né? E eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus de um modo geral por todos os pedidos alcançados. Você também pode estar colocando aqui no chat uma bênção alcançada. Por que a gente relata aqui, né? Às vezes a gente só menciona pedidos, mas meus irmãos, Deus está atendendo, Deus está fazendo, os milagres estão acontecendo e nós cremos que essa é a nossa fé. Nós cremos que Deus pode agir também na sua situação. Amém? Não desista da fé, não esmoreça, não abandone. Pelo contrário, experimente com profundidade e você vai ver que cada dia mais o quanto é real aquilo que você crê e tem professado. Amém? Queridos, então agora eu quero separar esse tempo para a gente estar orando por esses momentos de gratidão, né? Por esses pedidos e motivos de gratidão, porque este é um encontro de oração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e louvar ao Senhor por essas bênçãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, com todo o nosso coração, que está cheio, Senhor, de gratidão. Nós nos reunimos nessa noite para te agradecer pelas bênçãos que nós temos vistos na vida dos teus filhos, Senhor. Tu és bom, o Senhor é o Deus de misericórdia, e ela tem durado para sempre, como a tua palavra diz. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas, pelos livramentos, pelas curas, pelos sinais, pelo teu cuidado em cada detalhe, Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, pela vida da dona Floripes, que passou, ó Deus, por um momento tão difícil, mas se recuperou e tem se recuperado. E pôde, Senhor, estar lá na Tua casa para declarar isso, como o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua família também, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, agradecemos também, junto com o diácono Osmar, Senhor, que agradece pelos exames da Márcia, que vieram, Senhor, normais, e ela, Deus, que tem tido um histórico preocupante, mas que agradece, Senhor, que dessa vez ela ouviu, Senhor, a Tua mão agindo e tirando dela, Deus, toda a preocupação. Te rendemos também, damos graças, junto com a irmã Nilda, Senhor, que a recuperação do seu irmão, ó Pai, que as bênçãos de saber, ó Deus, que ele teve alta, sem as sequelas, mas nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que ele possa ter um encontro contigo, Pai, que ele possa reconhecer, ó Deus, que isso não é fruto de uma sorte ou de uma coincidência, mas que foi a Tua provisão, o Teu livramento, a Tua misericórdia na vida dele. Agora, Senhor, cure aquilo que mais importa, Senhor, cure a alma, cure o coração, coloque, ó Deus, um coração de carne, que o coração dele queime, desejando a Tua presença, Senhor. Obrigado também, ó Deus, pelos resultados dos exames da Silvana, que deram todos normais, como ela te louva, Senhor, como ela te agradece, Senhor. E ela agradece também pelo Teu cuidado na vida dos filhos, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Somos gratos, ó Deus, pela vida da Maria Beatriz, ó Deus, que também nós temos clamado, orado, Senhor, mesmo com um estado tão grave. Nós vemos, ó Deus, a Tua intervenção, a Tua mão, tirando ela, Deus, daquela UTI. Agradecemos, ó Deus, os cuidados dos médicos, que têm sido as Suas mãos aqui naquele lugar. Obrigado pelo hospital, obrigado, Senhor, por todos os recursos que o Senhor tem disponibilizado para cuidar da vida dessa criança, dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, dessa Tua filha. Obrigado, Deus. Cuida e faça com que ela continue, ó Deus, escrevendo esse testemunho de salvação, de livramento. Nós te agradecemos, ó Deus, também por todos os pedidos, ó Deus, que foram colocados aqui, pela Vozeli, Senhor, que tem se recuperado, por esses irmãos que estão colocando no chat, ó Deus, os seus motivos de gratidão. Nosso coração se inclina a Ti, ó Deus, porque nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que possuímos, vem do Senhor. Obrigado, Deus, o Senhor é bom e nós Te louvamos, Te agradecemos por esse tempo, Senhor, esse tempo de adoração, esse tempo de cuidado do Senhor. Mesmo em dias difíceis, mesmo nas lutas, nós não abrimos mão, Senhor, da Tua presença. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que bênção, né? Como é bom poder louvar, como é bom poder agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. E não tem melhor maneira de agradecer ao Senhor
do que louvar a Ele. E eu convido a você a estar abrindo a tua casa, abrindo o seu coração para esse momento também agora de louvor a Deus. Depois eu volto aqui com uma mensagem bíblica, com a palavra de Deus para o teu coração. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, não há nada. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não diga, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Tu és tudo que eu preciso, Deus. Não há nada. Não, 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 não. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não, 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 nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida. Amém. Que lindo louvor, não é, meus queridos? Minha querida irmã. Olha só, nós acabamos de falar que não há nada, nada melhor do que o nosso Deus. Olha quantas coisas que o Senhor, Ele faz, né? Faz o luto, torna o luto em festa. Por que será? Porque nós cremos que a morte, ela não se resume ao fim de todas as coisas, mas nós cremos que morrer em Cristo
é o começo de uma nova vida com Ele. Nós cremos nas promessas, nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos no Senhor Jesus como o Filho de Deus que desceu dos céus, que se fez homem, que viveu a nossa... que conhece muito bem a todos nós e que nos deu a chance de hoje, que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver então a sua vida. Meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem que tem transformado muitas e milhares de vidas. E de fato, meus irmãos, aqueles que têm experimentado, têm sentido esse cuidado, essa verdade ardendo nos corações. Mas com isso também há uma grande luta travada, porque nós estamos ainda nesse processo de redenção, não é mesmo? O Senhor, Ele nos justificou através do seu Filho Jesus. Ele tem nos santificado todos os dias. Esse processo de santificação é esse cuidado, porque não existem mais as algemas, as correntes do pecado dominando a gente, e nenhum jugo de um pecado mortal que não há mais como ter solução, porque Cristo solucionou o problema do pecado eterno. Mas nós ainda estamos aqui nesse processo de santificação para a glorificação eterna, no momento onde Cristo virá para nos abençoar e nos levar eternamente com Ele. E eu creio nisso, meu irmão e minha irmã. Você também crê nisso? E é sobre isso que eu queria falar para você. Essa luta ainda está sendo travada. Ele já é um derrotado, o Senhor Jesus já venceu a morte, já venceu o inimigo, mas ainda nós estamos dentro desse tempo corruptível e precisamos buscar a Tua presença todos os dias, buscar a presença do Senhor a todo momento e não deixar que os ataques do inimigo venham sucumbir, essa missão, essa preciosa missão que é estar na presença do Senhor. Então, meu querido e minha querida irmã, olha, deu uma irritadinha aqui no meu olho aqui, mas ignore, tá bom? Eu tô com o olho um pouquinho irritado, mas vamos seguindo aqui. Agora eu quero falar com você algo muito, muito sério, um tema, uma mensagem importante que precisa ser dita, que precisa ser colocado aqui, que é a apostasia. A apostasia é algo que vai acontecer inevitavelmente. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo 4:1, onde a palavra de Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Irmãos, isso é um fato, Isso é um fato. Nos últimos dias haverá que muitas pessoas, mesmo tendo expressamente declarado que crê em Deus, que crê em Jesus, elas não firmaram um compromisso real, elas não experimentaram de verdade aquilo que o Senhor tem mostrado para elas. Às vezes nós estamos buscando a Deus através dos nossos próprios interesses e por isso se tornamos muito suscetíveis. Por isso que a gente precisa convidar você que está nos ouvindo a entender primeiramente o porquê você precisa de Jesus. É conhecer a sua natureza humana, o quanto você é pecador e falho sem Ele. Isso nós entendemos no nosso dia a dia. Ao analisar, ao ver como nós somos, nós observamos que há uma maldade interna, uma maldade real em nós. E essa maldade ela vai causando um dano muito grande se ela não for controlada, se ela não for contida. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. Não tem como ter o Espírito se não ter Cristo, não é verdade? Então, olha o que o texto diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quais motivos? Por estarem dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios. Meu irmão e minha irmã, é muito importante nós compreendermos que o que acontece com aqueles que têm deixado a fé. Isso aqui não é uma palavra ameaçadora, né? Dizer assim, quer dizer que se eu sair da igreja eu vou passar por tudo isso. Não, isso é uma consequência natural quando alguém abandona a fé. Porque, como eu disse para você, é a fé em Cristo Jesus que tem moldado a nossa forma de viver, ou deveria estar moldando a nossa forma de viver. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos o quanto Ele pode transformar vidas, e quanto Ele quer transformar vidas, e como Ele tem transformado vidas à semelhança dEle. Justiça, retidão, bondade, amor. Ele tem nos amado primeiro. A primeira coisa que acontece quando alguém se afasta, quando alguém deixa a fé, ela se acaba se afastando então da verdade, porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu me afasto de Jesus, se eu me afasto da fé, então eu começo a me afastar da verdade. Eu começo a criar as minhas próprias verdades. E aí que entra o perigo. Olha o que diz lá em Hebreus 10, 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, se nós desejarmos buscar esses caminhos, buscarmos o erro, buscarmos o pecado, nós estamos desprezando o que Cristo fez por nós. Quem abandona a fé, ela rejeita uma fonte, a única fonte de salvação. Quando essa pessoa abandona, apostata da sua fé, da fé em Cristo Jesus, ela está abandonando, ela está rejeitando a única forma que ela tem de viver, de se salva. Porque é isso que a Escritura diz, e ela diz com clareza, somente em Cristo a salvação. Voltar-se contra a verdade de que um dia confessou é uma falta gravíssima, né? E a Bíblia diz que isso é uma atitude gravíssima. Então, a primeira coisa que acontece quando alguém começa a se inclinar para o afastamento da fé é se afastar aí da verdade. O segundo ponto ela perde o discernimento espiritual. Porque um dos dons do Espírito Santo é o discernimento. É aquilo que o Senhor não permite a gente ser enganado, não é mesmo? Por isso que é importante, meu querido e minha querida irmã que está assistindo, que está participando desse encontro. Ore e peça para Deus, porque às vezes nós estamos ouvindo, estamos frequentando igrejas, ouvindo pregadores, pessoas que não estão sendo usados pelo Espírito Santo, de fato, ensinando doutrinas, ensinando ensinos contrários à vontade do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá o discernimento, e Ele nos dá o discernimento na Tua palavra. Muitos leem a Bíblia, mas não conseguem compreendê-la. Mas com o Espírito Santo há clareza, e é uma clareza uniforme, uma clareza que o Espírito Santo nos dá. E uma das coisas que acontece quando você se afasta, quando você está desistindo da fé, é perder o discernimento espiritual. Olha o que diz aí em 1 Timóteo 4:1. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Imagina, você já não consegue mais reconhecer o que vem de Deus. E você já começa a escutar coisas lá de fora e começa a trazer para dentro da sua casa, dentro do teu coração, pensamentos, ensinamentos tortos. E começam a atacar aqueles que acreditam no Senhor. Então é muito triste, né? A primeira coisa que acontece é o afastamento da verdade, a segunda é a perda, né, do discernimento espiritual, já não mais reconhece o que vem de Deus, de tanto ouvir estudos, entendimentos, doutrinas externas, que nada mais é do que a Bíblia descreve como espíritos enganadores e doutrinas de demônios, porque esse é o papel de Satanás. É confundir, é bagunçar, é mudar. A terceira causa já é o fruto desse afastamento, que é a causa dos escândalos, os tropeços, e começa a fazer tropeçar uns aos outros.
palavra de Deus, meu irmão, ela é muito clara e é uma palavra até dura, mas ela fala que ai daqueles que fizerem tropeçar um dos meus filhinhos. O Senhor tem ciúmes, o Senhor cuida de nós, não é mesmo? Mas a primeira coisa que a pessoa que já está querendo apostatar da fé, ela se afasta da verdade, ela perde o discernimento espiritual, porque entra na sua mente e no seu coração doutrinas, ensinamentos contrárias à palavra do Senhor, como diz aqui, de forma clara, doutrinas de demônios, e ela começa então a proclamar e a incentivar outros a desistirem da fé, não é? Mas olha o que diz aqui, 2 Pedro 2:21. Melhores lhe fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Meus irmãos, é triste isso, né? A gente percebe que algumas pessoas que às vezes acabam se frustrando por alguma atitude errada dentro da igreja, não gostou mesmo de algum comportamento pastoral ou de algum contato que teve com algum irmão e começa a aplicar isso como um problema na fé, como se a fé fosse uma fé errada. E uma das principais coisas que acontecem também quando você está nesse percurso de desvio é você encontrar defeito em tudo para justificar a sua necessidade de sair. Até comentando com os meus filhos, né? Ensinando para eles essa mesma palavra e tentando ilustrar para eles de maneira que eles pudessem entender. Eu quero trazer aqui também para você, porque a gente tem muitas pessoas que assistem esse encontro, né? Adultos, adolescentes e crianças também. Eu estava falando para eles que é como um rebanho mesmo, né? Um pastor que está ali cuidando das ovelhas, tem ali o seu campo, o cercado, tudo certinho. E o pastor sempre protegendo aquele rebanho para que nunca passe daquele cercado. Porque depois do cerco, daquela cerca, ali tem os lobos. E você fica suscetível aos lobos se você sair da proteção daquele pastor. Mas sempre tem aquela ovelhinha curiosa, né? Aquela ovelhinha que quer esticar o pescoço, tentar ver o que tem atrás da cerca. E meu irmão, minha irmã, eu confesso para você, todos nós somos assim. Às vezes nós estamos comendo do bom e do melhor, sendo tratados, cuidados, mas parece que a gente tem uma insatisfação dentro da gente e a curiosidade, o desejo de saber como que é lá fora. E é nessa cilada, é nesse vacilo que Satanás entra muitas vezes para nos atrair. Só que interessante que eu comentei com os meninos, né, dessa forma, né? Aí teve uma ovelhinha que deu uma escapada. Foi lá até a beira da porteira para tirar suas dúvidas. Só que quando chegou lá, não encontrou um lobo devorador. Encontrou, na verdade, um lobo super legal. Um lobo super interessante, gente boa, que trouxe para elas informações interessantíssimas. E ela ficou chocada porque ela tinha a informação de que o lobo ia devorá-la. E encontrou um lobo super bonzinho. É exatamente isso que tem acontecido com os nossos jovens e com muitas pessoas que se desviam. Eles começam a ouvir histórias encantadoras, né? Começam a encontrar um perigo que não é tão perigo assim, pelo contrário, é tão bom. E aí que fica um alerta para você, meu irmão. Você acha mesmo que o inimigo vai vir como um cara vermelho com chifres? Ele não vem assim, você sabe disso, você sabe daquilo que tem te atraído para o pecado. Você sabe o que tem feito você cair no pecado, não é verdade? E aquilo que tem feito você cair no pecado, é ruim assim? Por que você tem escolhido isso? Porque de fato agrada a tua carne, agrada as tuas vontades. É sobre isso. O objetivo do inimigo é sim te matar, te destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas antes ele quer te atrair, te convencer, fazer com que você tome a decisão. Ele quer fazer com que você anuncie, da mesma forma que você declarou: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Ele quer que você com a tua boca declare o contrário. Comece a maldizer ao Senhor.
E nessa ilustração com as minhas crianças, né, falando para elas, eu disse, muitas vezes essa mesma ovelha que está vivendo esse primeiro contato com o erro, está usufruindo das bênçãos, né, entre aspas, que o pecado acaba gerando ali, que o inimigo fornece. E eu quero que você reflita sobre isso, meus irmãos. Nem sempre bênçãos, nem sempre riquezas, ou melhor, bênçãos é sempre de Deus, né? Nem sempre riquezas, nem sempre conquistas, ela vem de Deus, né? A gente tem percebido aí que existem religiões que trabalham exatamente em torno disso. Faça o que eu te peço e eu vou conceder facilitar aquilo que você tanto deseja. E em troca, nós sabemos o que eles querem, né? O domínio total da sua vida. E depois a cobrança vem. Deus também faz isso com a gente. Ele quer que nós confiamos nele, entregamos a nossa vida para ele, confiamos nele. Mas não existe um preço mais a ser pago. Ele nos dá gratuitamente. O preço é a obediência, é amá-lo. Mas enquanto outras religiões, eles pedem e têm um preço. E o preço muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, é a tua própria destruição. Foi para isso que o inimigo veio, né? E é triste quando a gente vê e observa pessoas que estão contaminadas por essa mentira e começam a descrever esse mundo como se fosse o melhor caminho. E isso é terrível, meu querido irmão. Isso é prejudicial, é perigoso, né? Dar ouvido ao inimigo. Então, fazendo essa ilustração para as crianças, né? E a terceira coisa que a gente está falando aqui é a causa de escândalos, né? Tropeço, pessoas que começam a partir dali a pregar contra o evangelho, a falar para outros que aquilo é uma enganação, uma mentira, porque está ainda preso nessa ilusão que o inimigo colocou no coração delas. Então, cuidado. Eu não sei em que estágio você possa estar dentro do que eu estou falando. Desejo eu que não esteja em nenhum deles. Desejo eu que permaneça firme. Mas eu sei que a internet abre essa oportunidade para que muitas pessoas possam ouvir essa palavra. Cuidado com quem você tem ouvido, quem está te enganando, quem está te roubando a verdadeira alegria. E você sabe do que eu estou falando. A única e verdadeira alegria somente o Senhor pode dar. E quando eu falo alegria, meu querido, não estou dizendo em viver plenamente feliz aqui nessa terra, não. Mas é uma alegria até em meio às lutas e dificuldades. É diferente. Até quando nós estamos passando por grandes dificuldades, nós percebemos o cuidado de Deus. Mas eu quero também falar para você, presta atenção. Nós não podemos ignorar esse alerta. A Bíblia não trata a apostasia como algo raro, mas como algo real e que cada dia mais será comum nesses últimos dias. Por isso nós vamos precisamos acordar. Desperta você também na sua casa, na criação dos seus filhos, né? O Espírito está nos chamando para vigilância. Então, como nós podemos fazer para permanecermos firmes e não cairmos nesse erro, nessa cilada? Primeira coisa, alimente-se da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não se desvie da palavra do Senhor, porque quem vive da palavra não cai em mentiras. Então, o que eu estou dizendo para você, o Senhor já me preparou, sabendo que é assim que o inimigo trabalha, é assim que o inimigo age. Ele pega os desatentos, aqueles que estão distantes da palavra. Cuidado, atente-se, alimente-se da palavra. Segunda coisa, permaneça em oração constante. A oração, meu querido irmão, minha querida irmã, ela nos conecta a uma realidade, uma sinceridade com Deus. Como podemos orar se nós não estamos em comunhão com Deus, não é mesmo? Como a gente conversa com aquelas pessoas que a gente não gosta? A gente conversa com aqueles que a gente está brigado? Não, né? Então, por isso que a gente precisa permanecermos em oração. Porque quando a gente está em oração, a gente está sempre conectados com Deus. Nós estamos sempre buscando a presença do Senhor. Então, com isso, nós não damos vazão para o pecado. Nós não damos vazão para a inimizade, né?
mas nós, pelo contrário, estamos construindo essa amizade com Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos orando e vigiando, né, nós estamos atendendo a uma ordem de Jesus. Em Mateus 26:41 ele fala isso: vigiai e orai. Um coração que ora é um coração ancorado. Você crê nisso? Terceiro ponto, valorize a comunhão com os irmãos, os verdadeiros irmãos, os irmãos da fé. Hebreus 10:25 ele diz: não deixe de congregar. Muitas pessoas têm se enfraquecido na fé por conta disso. Não têm mais participado de momentos como esse, de oração, de clamor, de busca, de contato com mais crentes. Não têm ido para a igreja, não têm experimentado essa comunhão preciosa e maravilhosa. Ou quando vai, só vai para enxergar os problemas, os defeitos, os erros. Né? Não, meus irmãos, vai lá. É muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas que oram por você, oram com você. É muito bom ter você ali para orar por elas também. Ali você vai encontrar pessoas iguaizinhas a você. Está na mesma luta, na mesma batalha, mas que experimentam da misericórdia de Deus todos os dias. Valorize a comunhão com os irmãos. Não deixe de congregar. E por último, ouça o Espírito Santo e rejeite os enganos que esse mundo tem oferecido. A Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retende o que é bom. Você já está numa condição de entender o que é bom, o que é ruim. Escolha o que é bom. A palavra de Deus ela deixa isso bem claro. Escolha o que é bom. Foge da aparência do mal. Foge. O grande erro e a grande porta da apostasia, muitas vezes, e do desânimo, é quando nós quando nós achamos que somos capazes de administrar as nossas próprias vidas à nossa maneira. Não. Nós não conseguimos administrar a nossa própria vida, não. Nós precisamos dele administrando. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus conduzindo a gente em tudo. Então essa palavra é uma palavra de exortação, meu querido, minha querida irmã. Não permita que isso aconteça no teu lar. Não permita que isso aconteça na sua vida. Busque esses 4 pontos. Alimente-se da palavra. Permaneça em oração constante. Valorize a comunhão entre os irmãos e ouça o Espírito Santo de Deus rejeitando todos os enganos do mundo. Amém? A apostasia ela é real, mas ela pode ser evitável. A promessa de Deus é para aqueles que perseveram, como diz Hebreus 10:39. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra alcance as vidas e que o Senhor, Deus, nos preserve, Deus, de todo e qualquer afastamento de Ti, Senhor. Se existe frieza, Senhor, se existe alguma coisa que possa estar distanciando os Teus filhos da Tua presença, se eles estão sob ataques, ó Deus, do maligno, porque nós sabemos que todos os dias há um ataque, todos os dias tem seu mal, mas que os Teus anjos, ó Deus, acampem ao redor daqueles que o temem, que Te temem e que Te amam. Livra-os, ó Deus, de todo ataque, Senhor, de toda má influência. Não deixe, ó Deus, que os nossos desejos sejam sucumbidos, mas que eles sejam dominados pelo Teu Santo Espírito. Visita, Senhor, nossos filhos, nossos familiares, aqueles, ó Deus, que também estão nesse nível, Deus, de ataque contra a fé. Senhor, quem pode contra Ti, Senhor? Abra o entendimento, enquanto a vida há esperança. Mas, ó Deus, nós sabemos que aquele que atende e responde ao chamado do Espírito Santo, esses permanecerão firmes, esses permanecerão. Que assim sejamos, em nome de Jesus. Amém. Amigos e queridos irmãos, aproveito então esse final dessa mensagem para deixar também essa reflexão para você. Pare, pense e reflita. É incompatível você falar num crente desobediente. Não há cristianismo sem obediência. Não há salvação sem obediência. Você é salvo pela graça, mediante a fé, mas a evidência de que esta graça operou em você, que de fato você creu, é se você obedece. E o propósito do Evangelho
O resultado de você receber o Evangelho, a consequência de você crer no Evangelho, é que você vai obedecer. É incongruente você pensar: bom, eu sou salvo, mas a minha vida é uma confusão, é uma bagunça. Eu governo a minha própria vida, eu sou o capitão da minha própria alma. Não, a fé é a causa, mas a obediência é a consequência. Não existe magia no lugar em que você ora, mas as escrituras dizem para você ir para o seu quarto e orar em segredo. E o seu Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Agora se livre das distrações e concentre a sua mente e o seu coração nele. Amém, meu querido e minha querida irmã. Obrigado, Deus, por esse tempo de comunhão com a Tua Palavra, por esse tempo onde nós podemos refletir sobre tudo isso. Amém? Deixa eu ajeitar aqui. Agora nós vamos fazer algumas orações aqui. Eu quero orar aqui por alguns enfermos, algumas pessoas que estão, de fato, necessitadas, né? E que tem colocado aqui no nosso relógio de oração, tá bom? Você está vendo aí na nossa lista alguns pedidos aqui. Eu quero estar lendo com vocês esses pedidos, tá bom? Vamos ler comigo aqui também, por favor? Deixa eu acender aqui a luz. Opa! Aí, muito bem. Enfermidades, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos aqui a nossa tia Angelina, que a gente chama carinhosamente de tia Angelina. Ela que é uma participante aqui do nosso encontro de oração. E ela está precisando, meus irmãos, de oração. Já tem algumas, se eu não me engano, uma semana que ela está internada. Ela que teve uma dor no peito e foi detectado através dos exames que ela tem algumas obstruções. Então ela vai precisar passar por uma cirurgia. Não sabemos ainda o nome, mas a sua filha Isabela tem nos atualizado. Então, tia Angelina, você que tanto ama esse encontro de oração, estamos aqui orando por você, viu, tia? Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude nesse momento tão difícil. Aí, e não desanime, confie no Senhor. Deus tem feito maravilhas, você viu isso acontecer na vida do tio João, vai acontecer na tua vida também, sendo a vontade do Senhor, e nós unimos a nossa fé nessa verdade. Amém? Tá bom? Nós também oramos pelo Sérgio, que é o avô da Beatriz, que está necessitado de oração pela sua saúde. A Larissa, a sobrinha da Jomara, que está gestante, mas com complicações, né, devido às diabetes. Orar pelos nossos idosos, né, o seu Alípio com dores e cansaço nas pernas. A Valentina, uma criança de 9 anos, tem várias crises de asmas. Ela é a neta da Dilamar, que mora em Santa Catarina. A gente tem aqui também a Yolanda, mãe da Ivandra, se recuperando de uma pneumonia. O professor da Unicamp, Dário. E aqui, meus queridos irmãos, olha quantos pedidos de orações que nós temos aqui, de pessoas enfermas, de pessoas que precisam de oração, né? Nós também temos pessoas passando por uma luta contra o câncer, né? Como a Juliana, a Ana Carolina, a Gláucia. Olha quantos nomes aqui também de pessoas que estão enfrentando câncer, a depressão, fibromialgia. Irmãos, temos motivos para clamar a Deus. Eu quero me unir a você e esses pedidos que também você está colocando aqui no chat, onde a nossa irmã Olga está anotando. E eu quero orar por você, com você, nesse momento, em nome de Jesus, por esses pedidos, né? Por esses momentos, esse momento de oração pelos enfermos. Convido você agora a fechar os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Amém? Oremos a Deus, oremos ao nosso Senhor. Querido Deus, Deus de misericórdia, nessa noite, Senhor, como igreja do Senhor, nos colocamos diante de Ti em favor dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Tudo, Senhor, é Teu e nós, ó Deus, rogamos ao Senhor que nos conhece, que sabe bem quem somos. Tu és o Deus que sara, o médico dos médicos, aquele que conhece, Senhor, cada célula do nosso corpo, a cada dor do nosso coração. Clamamos, ó Deus, pelos que estão internados, aguardando cirurgias delicadas e decisivas. Deus, que o Senhor conduza os médicos, as equipes de enfermagem, que a cada procedimento seja feito sob tua direção, Senhor. Lembramos também dos que estão acamados, debilitados em suas casas e hospitais. Que a tua presença, Senhor,
fortaleça, console, traga, Deus, esperança, Senhor, mesmo nos dias mais difíceis. Ó Senhor Jesus, oramos também pelas gestantes da nossa igreja, que estão passando, ó Deus, por complicações. Senhor, protege as mamães, os seus bebês, sustenta, Senhor, cada gestação, guarda as vidas, ó Deus. Que tudo corra bem para a glória do teu santo nome. Intercedemos, ó Deus, pelos idosos que enfrentam dores constantes, limitações físicas e muitas vezes, ó Deus, cansaços na própria alma, Senhor. Dá alívio, Senhor, dá paz. Também, ó Deus, oramos pelas crianças doentes, algumas sem conseguir expressar o que sentem. Suplicamos, ó Deus, por favor, Senhor, estende a tua mão poderosa sobre elas. Traz cura, restauração, Deus. Lembra, Senhor, também daqueles que passarão por cirurgia nos próximos dias. Que a ansiedade não domine os seus corações e que haja confiança, paz em tudo. E que ocorra da forma mais segura, Senhor. Seja, Senhor, com as mãos dos médicos, instrumentando esses médicos, ó Deus. Lembramos dos que foram também desenganados, Senhor. Ó Deus, Tu tens sido a última palavra. O Senhor é a última palavra. Tu tens a última palavra. Nada é impossível para aqueles que creem em Ti, Senhor. Que haja consolo, fé, e se for da Tua vontade, Deus, gere no coração, na carne, na vida dessas pessoas, o milagre. Pelos que estão, ó Deus, em tratamento de doenças sérias como problemas cardíacos, cânceres, enfermidades crônicas, com depressão, fibromialgia, Alzheimer. Ó Senhor, quantos problemas, quantas doenças. Suplicamos, Senhor. Sustenta essas vidas, renova suas forças, dá dignidade, Senhor, conforto. Não deixa que os sofrimentos apaguem a esperança deles, ó Deus. Visita, Senhor, os lares, os hospitais, os quartos escuros, onde só há solidão, choro. Que a Tua luz, ó Deus, entre. Que a Tua esperança chegue. Que Teu amor aqueça. Que a Tua cura, Senhor, se manifeste, seja física, emocional e espiritual. Essa é a nossa fé. Contudo, Senhor, nós oramos crendo que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E também quero orar pela sua família, tá? Você que está aqui acompanhando o nosso encontro de oração. Vamos orar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. E eu quero pedir para Sheila fazer essa oração, né? Lembrando também que essa semana nós teremos o Dia dos Pais, né? No domingo agora comemoramos os Dias dos Pais, a importância que tem a vida de um pai. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que a experiência mais maravilhosa que eu já tive na minha vida também foi ser pai. E Deus tem nos transformado num ser melhor cada dia mais. Quando nós aprendemos a ensinar, a cuidar dos filhos, nós lembramos muito do que Deus tem feito por nós. Se nós amamos tanto nossos filhos e cuidamos tão bem deles, nos empenhamos nisso, quanto mais o nosso Senhor, que nos fez, que nos criou e criou inclusive os nossos filhos. Então, eu quero pedir para Sheila fazer essa oração e logo após nós vamos ter aí uma homenagem, uma reflexão em relação ao Dia dos Pais e nesse momento de oração pelas famílias. Amém? Vamos ter esse tempo. Deixa eu só ver onde eu coloquei aqui. Assim, vamos orar? Olá, irmãos. Vamos orar pelos pais? Senhor amado, nós te agradecemos e te louvamos por cada homem que é teu servo e que tem, Senhor, tido o privilégio de ser pai. Que o Senhor continue capacitando, abençoando, usando a vida dos teus servos, que eles sejam bons exemplos para os seus filhos, continuem tendo sabedoria para conduzi-los nos teus caminhos, que o Senhor sustente com saúde, com graça, que o Senhor dê direção e que eles continuem buscando em Ti toda sorte de entendimento, compreensão da Tua palavra para ensinar aos seus filhos. Abençoa no trabalho, abençoa nos seus lares, abençoa como servos do Senhor na igreja, que eles se sintam úteis, que eles se sintam também honrados pelos filhos
e que haja carinho, que haja amor verdadeiro. Cuida, Senhor, de cada pai, que eles continuem firmes para cumprir a sua missão e que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe cada pai. Feliz Dia dos Pais. Que eles possuem cristais, nós temos dois deles. Vai, papai tá aqui, vai. Amém, meu querido, minha querida irmã. Muito obrigado por estar comigo nesse momento, nesse tempo de oração, nesse encontro de oração hoje gravado dessa maneira. Mas que bom saber que você está conosco até o final, aqui com a gente. Participe, escreva aí no chat e eu quero depois ler todas as mensagens, tá bom? Muito obrigado por esse tempo de fé, esse tempo de palavra, esse tempo de direção. Momentos raros, mas que nós que perseveramos na fé continuamos e caminhando para a glória do Senhor. Um grande abraço para você, Deus te abençoe grandemente e a gente se vê no próximo encontro, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe.